Muito bem. Do outro lado dos ricaços do futebol brasileiro, o Flamengo está lá mais um dia com o Tite. Hoje foi dia de reunião lá no Ninho do Urubu, Marcos Braz com o Tite. E um ponto importante, Mauro, que pelo que eu li por aí, é o Tite muito preocupado com os gramados que o Flamengo vai utilizar. Não os do Ninho do Urubu, que são ótimos e tal, mas, claro, o gramado do Maracanã. Parece que esse foi um tema muito importante ali na conversa. Ele precisa, quer, deseja, exige que o Flamengo jogue em gramados decentes. Esse ano a gente sabe foi um desastre, né? Os gramados que o Flamengo encarou no Maracanã foram todos muito ruins. Vai ficar querendo. Aquilo não vai ter solução no curto prazo. Todos os outros que passaram por lá também queriam. Quem é que não quer um gramado melhor? Vai ficar querendo, amigo, porque não tem jeito. Os dois times jogam ali. Já falamos sobre isso tantas vezes. O estádio é mal projetado, aquela coisa da Copa do Mundo de 14, não pega sol no gramado inteiro, tem jogo demais. Vai ficar na saudade. Mas vai ter um jogo só dele, por enquanto, no Maracanã, que é contra o Vasco. Depois fecha o estádio para Comebol, até a final, dia 4, contra o Fluminense contra o Boca. Então, nesse período, o Flamengo vai jogar em Brasília, vai jogar em outros lugares. E aí depois vai ter aí mais algumas partidas no Maracanã, mas vai ser com aquele gramado que está lá. Vão dar uma outra guaribada para a final da Libertadores, depois o Fluminense jogando, o Flamengo jogando, vai ser o de sempre. Isso não tem solução no curto prazo, não vai ter solução. Isso aí pode esquecer. Não faltou, ali não faltou investimento, trocar gramado, já fizeram tudo, gente. Já fizeram tudo. Agora, a mesma situação acontece em Belo Horizonte, com o Mineirão, acontecia quando tinha mais time jogando. Começou a acontecer na Independência, quando todo mundo começou a direcionar o jogo para lá. Acontece lá em Fortaleza, que Ceará e Fortaleza jogam no Castelão. Todos os gramados do Brasil Até em que tem 12 Cuiabá, né, que times o ou Brasil mais. tá jogando, né, Mauro? Até em Cuiabá que o Agora Brasil tem tá reclamação do jogando. Isso, o gramado. Éder acabou de falar do exato. O estádio lá não recebe tantos jogos, creio eu, né? É. Tem um time da primeira Uhum. divisão que é o Cuiabá. Então, esse é um problema que vai ser difícil solucionar num curtíssimo prazo, a não ser que alguém consiga desenvolver um tipo de gramado mais resistente, que consiga suportar a quantidade de jogos e essas questões que envolvem. Gente, o Maracanã, ele tem aquelas lâmpadas lá para iluminar o gramado. Isso é coisa ridícula no Rio de Janeiro. Você tem um estádio que tem que ter lâmpada para simular a luz do sol, porra. No Rio de Olha, Janeiro, eu tive a agora na gente estava lá na Argentina, lá final da fui em Copa do vários Brasil, a gente estádios. quase morreu de tanto sol, né, Calor Mauro? ensurdecedor, diria o outro, né? Aquele que derrete os tímpanos. Eu fui É. agora lá na Argentina e eu fui em vários estádios e fui visitar o estádio do River Plate, ver como é que ficou depois da reforma, né? E eu fiquei até pensando, pô, o estádio pega sol no gramado inteiro e mais um pouco, o Maracanã não pega sol. É. E é claro, gramado lindo, bonito, né? Não pega sol, cara. Então tem uma série de problemas. Aí as pessoas criticam a empresa. Eu não sei, eu não tenho condições de criticar a empresa, que eu não entendo de gramado. Se trocar a empresa vai ficar bom? Não sei. Sinceramente, não sei se vai ficar bom. Eu sei que ninguém consegue solucionar aquele negócio lá. Isso não é um problema que o Tite vai resolver. Ele vai ter que conviver com essa realidade e isso não vai ter solução no curto prazo. Eu não consigo ver. Entendeu? Até porque gramado artificial o Flamengo não quer, nem o Fluminense quer, fazem ele. Acho que eles estão muito certos nisso, inclusive. O gramado artificial está hoje no foco de uma discussão internacional, né? Isso. Sobre até que ponto deve ou não ter prática do futebol de primeiro nível, primeira divisão nesse tipo de piso, e até na NFL. Essa discussão já é intensa nos dias de hoje. Então, infelizmente, para ele, ele vai ter que conviver com isso. Um momento vai estar melhor, vai piorar, aí dão lá um jeitinho, melhora um pouco, piora, e assim vai. Agora mesmo, no final do ano, vai ter show lá, né? Então, o que vai acontecer? Uhum. Certamente vão limar aquele gramado, fazer show, e vai ter um novo no ano que vem. No começo vai estar lindo. Quando jogar Flamengo ou Olaria, Flamengo Bom Sucesso, Flamengo Madureira, sei lá quem vai jogar com o Flamengo Macaé na primeira divisão do Rio, aí vai estar bonito pra caramba, todo mundo vai gostar. Mas quando chegar lá pela metade do campeonato, já vai estar ruim de novo. Aí, até antes da metade. E isso é uma realidade, não vai mudar. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma expectativa nesse sentido, de que melhore de uma hora para outra. Eu acho que o técnico fala isso até para se proteger antecipadamente. Já Uhum. antecipa logo a queixa para deixar registrado. Sabe? Não está errado também, não. Uhum. Acho que eu faria a mesma coisa no lugar dele para depois não vir encher o meu saco com o negócio de gramado. Eu já reclamei lá atrás. A culpa não é minha. É. E de fato não é dele. Né? Vocês nos deem likes aí, hein? Já passamos de 1.300 likes, vamos chegar em 1.500 hoje. E muita audiência muito boa, então nos dê likes, inscrevam-se no canal do All Sport, que estamos aí nos aproximando de 1 milhão de inscritos e você pode colaborar se inscrevendo no canal do All Sport. Ô, Rosa, o Flamengo com o Tite será ameaçador novamente?
Boa pergunta, hein? Vai depender do que a diretoria vai oferecer para ele de reforços, né? Eu acho que a gente já falou aqui que teria que dar uma oxigenada nesse elenco, não só também de trocar jogadores, ver esses jogadores, né? Eu ouço muitos flamenguistas falando se os jogadores que ao longo desse ano dando nomes, por exemplo, Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, ou se esses jogadores vão ficar, o Bruno Henrique vai ficar, permanecer, e que outros jogadores vão chegar, porque dinheiro tem, né? Dinheiro tem bastante para trazer contratações e dar também um choque em quem vai ficar, né? Estou muito curioso com isso, né? Porque o Tite, quantos anos ele não trabalha em clube? Quantos anos ele já foram 2 Copas do Mundo, né? E ele não estava em clube. Qual vai ser a dimensão dele? Que tipo de trabalho ele vai ter? Que tipo de pressão a gente vai ter de cobrança de resultados? É assim, eu ponho uma incógnita nisso, viu, Tirone? Eu ponho uma incógnita. Precisamos ver quem vai ficar, quem vai chegar, e se o Tite realmente entendeu, vai ter esse pique, essa coisa dele voltar ao futebol como treinador de clube, de um clube que está ressentido, de um clube que não teve uma temporada ruim, e essa temporada ruim vai cair toda nas costas dele. Ele vai ter que, entre aspas, ser o salvador da pátria. Tenho minhas dúvidas, fico com o pé atrás para saber se realmente todo esse combo aí vai deixar o Tite vai transformar o Flamengo num demolidor. Se ele já está falando do gramado, né, vai saber se já não é uma desculpa pronta. Olha, o Tite conhece o futebol brasileiro, os gramados sempre foram esses, certo? Sempre foram esses. Não vai mudar. E até lembrando aí, o Allianz também pôs gramado sintético, porque eram tantos shows que aí resolveram colocar o gramado sintético. Precisa de muito, Arnaldo, o Tite, para fazer um bom trabalho? Reforço, sai, entra? Não, acho que são coisas mais pontuais. Eu vejo diferente a gente pode até usar palavras diferentes, mas se a gente quiser usar mais essa palavra, a reformulação do Palmeiras, da reformulação do Flamengo. Eu acho que o Flamengo não tem falta de jogador. Talvez tenha excesso em algumas posições e precise de uma ou outra para ter para ter um time muito bom, capaz de disputar todas as competições no ano que vem. O Flamengo precisa voltar a ser competitivo primeiro, a ter uma equipe forte, uma equipe base. Isso o Tite gosta, né? O Flamengo não tem uma equipe base faz bastante tempo. E eu não vejo como, sinceramente, essa equipe base ser forte novamente com o quarteto que nos encantou em 2019. Hoje, 2023 para 2024, eu não vejo o Flamengo o mais forte Flamengo com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Não vejo. Estão, além de 4 anos mais velhos, a dinâmica do futebol aqui mudou também consideravelmente, né? Não estou parodiando a Leila Pereira, não, mas desses 4, 2 têm o contrato encerrado agora. Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Pela atuação do Tite como técnico da seleção, curiosamente, ele prefere Bruno Henrique? Não, ele prefere Everton Ribeiro, certo? Pelas convocações, chances, utilizações. O Everton Ribeiro foi para a Copa, né? O Bruno Henrique poucas vezes foi convocado, chamado. E os outros 2 tiveram uma temporada bem apagada, né? O Arrascaeta, de novo, muito ausente. Isso é uma tônica já dos últimos todos os anos. E o Gabigol na pior temporada desde que ele chegou ao Flamengo, mas assim, com sobras. Então, assim, talvez abrir mão de alguns desses jogadores, por mais que eles já fizeram para o Flamengo, não seja um negócio maluco. Acho mais maluco oferecer contratos longos para quem vai acabar o contrato agora, como é o caso do Everton e do Bruno, na minha visão. Acho que o Flamengo já tem alguns setores, jogadores novos, alguns que pouco jogaram ainda, que deram bons sinais nessa temporada, mesmo a temporada da bagunça. Posso citar o Pulgar, por exemplo, o Fabrício Bruno, na mais uma temporada, e alguns que nem foram utilizados ainda, como o Alan, que se machucou novamente, o Luiz Araújo. Então, o Flamengo tem
Tem sempre aquela questão, né, que a gente lembra da utilização do Tite na seleção brasileira, do Everton Cebolinha, que no Flamengo não jogou nada até agora, mas que chegou a ser titular da seleção brasileira com o Tite. Então, o Flamengo tem bons jogadores. Talvez seja a hora de abrir mão de alguns deles. Não só dos óbvios, como o Felipe Luiz e o Davi Luiz, que também já tiveram seus grandes momentos, mas que já tem uma idade de pouca competitividade, e na prática tem acontecido isso. Talvez seja a hora de cortar um pouco na carne. O Flamengo fez isso timidamente nesses anos todos, né? Fez com os dois Diegos depois de muito tempo, né? E algumas renovações também em relação a esses dois jogadores meio inexplicáveis. Essa direção do Flamengo tem dificuldade de fazer isso. O Tite também não é um técnico que tem o perfil de fazer isso, mas espero que nessas reuniões todas eles estejam, de fato, pensando num Flamengo diferente para 2024. Tem um processo só aí, um registro Mauro, aqui, Arnaldo. Arrascaeta tem 29 anos. Gabriel tem 27 anos. Abrir mão desses caras com 29, 27 anos me parece uma loucura. Ele tem que recuperar os jogadores. É diferente do Everton Ribeiro, com quase indo para 35. 2 a campo. É diferente do Davi Luiz. Agora, um tem 29, vai fazer 30 no meio do ano. Outro fez 27 em agosto. A questão é que, sim, o Gabriel está muito mal e não tem autocrítica nenhuma. E o Arrascaeta é um jogador que se contunde demais. A comissão técnica tem que tentar, junto com as pessoas do clube, descobrir que diabo acontece que ele se machuca tanto, para que ele possa jogar com regularidade. Agora, são jogadores com muito tempo de estrada pela frente ainda. E jogadores caríssimos, não são jogadores baratos. Você não encontra um Arrascaeta aí na esquina para contratar para o lugar. Tampouco o Gabriel dos bons momentos, que é o jogador que está na história do clube. Agora, eu acho que esses casos, acho que é muito mais de recuperação. O próprio Cebolinha. Ele era o líder de assistências do time no começo do ano com o Vitor Pereira. Com o São Paulo, ele não jogou mais nada. Ele fez partidas até razoáveis no ano passado, inclusive gols. Até contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele fez um gol importante ali, que ali praticamente sacramentou a classificação. Ele estava começando a embalar, o São Paulo veio e meio que engavetou. Como o São Paulo também foi muito mal com o Ayrton Lucas, que ele passou a trabalhar com um cara preso na defesa, sem liberdade para atacar, só quem avançava lateral para o lado direito. Eu acho que tem muito trabalho de recuperação. E se ele recuperar esses jogadores, não tem custo recuperar a Cebolinha, fazer Gabriel entender que ele tem que ser o Gabigol e não o Gabi, que é um problema, acho que muito mais da cabeça também, do entendimento e de falta de autocrítica. E o Arrascaeta é uma questão das pessoas entender que diabo que acontece que ele se machuca tanto. Por que se contunde tanto? Alguma coisa tem que ser feita, porque não é possível. Na Copa do Mundo ele não estava machucado, estava lá animadão jogando lá quando foi escalado pelo Diego Alonso, até foi muito bem, né? Mas no Flamengo ele se machuca toda hora, mas tem negócio de bolo, vai dançar na televisão. Esses caras têm que ter foco. E eu acho que nisso o Tite, embora não seja um técnico de cobrar veementemente, ele tem uma boa lábia. Depois que ele fez o Corinthians jogar e ganhar o Brasileiro 2015, jogando muito bem, com vários problemas de salário atrasado e tudo mais, eu não duvido nada do encantador de serpente, como diria Lugano.